Oi, gente, vamos lá para nossa mensagem de ano novo para 2025? Bom, para quem ainda não escolheu a última chance, estão aqui as três cartinhas: carta um, carta 2, carta 3, para você escolher qual é a deusa que vai trazer uma mensagem para o seu ano novo. E aqui na descrição do vídeo eu vou colocar em que momento do vídeo eu falo de cada carta para vocês não precisarem ver o vídeo inteiro, tá bem? Bom, já escolheu? Deixa eu só me apresentar antes, para quem ainda não me conhece, acho que todo mundo aqui do grupo já me conhece, né? Eu sou a Flávia Esper e esse é o nosso último vídeo de 2024. Em janeiro, o oráculo da semana vai entrar de férias e em fevereiro a gente volta. E aí em janeiro vocês têm esse tempo para ver os vídeos que ainda não viram. Em fevereiro a gente volta com algumas novidades e novas deusas também. Então vamos lá? Bom, quem escolheu a carta número 1 escolheu Lilith, que é uma deusa que saiu para algumas pessoas que fizeram a leitura de fim de ano, inclusive. Lilith, ela é uma figura extremamente controversa, né? E muito, muito, muito antiga. Os primeiros relatos sobre ela eram lá da Mesopotâmia, né? Na época da deusa Inanna, de que tem vídeo aqui, tem um vídeo de Star falando sobre Inanna. Então, é uma figura bem antiga, que aparece como demônio em algumas culturas, depois ela reaparece como muitos anos depois, né? Como a primeira esposa de Adão, antes de Eva, e talvez essa seja a referência que a gente tem assim mais recente, né, no nosso imaginário aqui. E ao longo do tempo, a história dela vai mudando, a simbologia dela vai mudando. Em alguns casos tem um viés religioso, e aí ela aparece mais demonizada, em outros ela aparece mais como um arauto aí da liberdade feminina, da independência. Então a gente vai falar um pouquinho do que ela representa hoje para quem escolheu essa carta como mensagem de ano novo de 2025. Principalmente para as mulheres, mas não só para as mulheres, ela traz uma questão muito de a gente não se subjugar, não se submeter, não se diminuir, né? Em questões que a gente não precisa fazer isso, não deve fazer isso. Da gente se colocar como igual com as outras pessoas, né? É diferente hierarquia, cada um tem uma função, mas isso não quer dizer que uma pessoa tem um valor maior que o outro, né? E Lilith, ela traz esse reconhecimento da independência, da sua liberdade, do seu valor pessoal e de não se sujeitar a ocupar um lugar menor, a ser diminuída. Então, nesse baralho, principalmente, é o que eu falei, tem várias visões sobre Lilith ao longo dos séculos. Mas nesse baralho especificamente, ela fala sobre essa questão do poder, da independência, principalmente feminina, mas não só. E da onde vem isso? Vem muito dessa história dela ser a primeira mulher de Adão. Ela teria sido a primeira mulher de Adão antes de Eva, só que ela não teria se submetido a Adão. Não queria, em algumas versões conta que no sexo ela não queria ficar por baixo dele, porque dizia que eles eram iguais, que ela não tinha, mas era sempre essa ideia de sujeição, né? E ela queria um lugar de igualdade. E aí ela acaba indo embora do paraíso, enfim. E depois vem a história de Eva, que é a história que a gente conhece mais. Então, Lilith, ela representa muito esse lado da independência feminina, mas não só feminina. Ela fala muito sobre a gente não se diminuir, não aceitar lugares que a gente tem que se apertar para caber, que a gente não pode ter voz, que a gente tem que se sujeitar a coisas que não fazem sentido para a nossa alma. Então, para quem escolheu essa carta como mensagem de 2025, que em 2025 você possa reconhecer e ocupar o seu lugar, reconhecer o seu tamanho. A gente tem uma cultura judaico-cristã aí que a gente vê a modéstia como uma virtude, né? A gente entende que a humildade é se diminuir. E não é. Humildade é eu saber exatamente o tamanho que eu tenho. Nem achar que eu sou maior do que eu sou, mas também não achar que eu sou menor do que eu sou. Né? Então, para quem escolheu a carta de Lilith,
Presta atenção em 2025. Se você está usando o seu poder, se você está mostrando quem você é, se você está em espaços e relações e de qualquer coisa, de trabalho, de família, de afetos, enfim, perdão, em que você precisa se diminuir para caber, em que você precisa guardar a sua voz, não dizer o que você pensa, pisar em ovos, né? Não mostrar os seus talentos, não fazer o que você quer fazer. Né? Então, se você escolher essa carta como mensagem para 2025, procure ao longo desse ano. Faz um rastreio aí na sua vida. Né? Dá uma olhada. Quais são as situações, ou com que pessoas, ou em que situações você se diminui, ou deixa que te diminuam. Você cala a sua voz. Você se sujeita a coisas que não fazem sentido para sua alma, para que outra pessoa possa ocupar esse lugar de poder. Em que situações da sua vida você entrega o poder, até das decisões, né, para outra pessoa. Porque isso também é mais fácil às vezes, né? Às vezes a submissão também tem uma vantagem aí, que quem está submisso não é responsável por nada, não precisa decidir, não arca com as consequências. Isso é uma grande ilusão, né? Isso acaba sendo uma prisão. Então, se você escolher essa carta, faz esse rastreio aí na sua vida. E começa a prestar atenção de por que será que você faz isso? E como não fazer isso? Como começar a ocupar os lugares que você veio aqui para ocupar, a falar do que você acredita, a expressar suas ideias, seus afetos, seus talentos de forma mais livre. Tá bom? E agora a gente vai falar da carta 2. Quem escolheu a carta 2, eu inclusive, fugi de fazer workshop para cá e pego essa deusa aqui. Vamos lá. Coatlicue, que é uma deusa asteca, mãe dos outros deuses. E é uma deusa que o nome dela significa saia de serpentes, e ela é representada com uma saia de serpente. A serpente é um dos símbolos da transformação. Ela troca de pele, né? A serpente. E ela também era representada com um colar de mãos e corações humanos, não me lembro se tinha crânios também, mas enfim. Que fala muito, é uma deusa da terra, mas ela fala muito das transformações, dos ciclos de vida e de morte. E ela fala muito também sobre aceitar a dor, aceitar as transformações e as perdas. Fala muito sobre ser preciso deixar certas coisas morrerem para que outras possam nascer. Que para fim de ano é uma mensagem muito, muito interessante, né? Então, falar um pouquinho dessa história dela. É bem resumida. Ela estava ali varrendo, acho que ela era uma das sacerdotisas do templo, enfim. Ela estava varrendo, veio uma bola de pena e ela colocou perto do corpo dela. E no que ela faz isso, ela engravida, milagrosamente. E ela já tinha filhos e uma filha, que representavam também os filhos que ela já tinha. Tinha uma representação da lua e das estrelas. E o filho do qual ela engravida vai representar também a guerra e o sol. O que acontece? Os irmãos começam a ter muito ciúme, né? E querem fazer um plano para matá-la, para que o filho não nasça. E o filho nasce armado, enfim. Tem uma carnificina, uma briga. O sol vence a noite, a lua e as estrelas. Só que com isso, ela perde vários filhos, inclusive a filha. E ela atravessa a dor, ela atravessa as perdas, porque existe dentro dela esse ciclo da vida, em que coisas precisam morrer para que outras possam nascer. Né? A lua precisa morrer para que o sol possa subir. Né? Então, ela traz, é uma deusa da terra que traz aí tanto a vida, a fertilidade, tudo isso, quanto também a necessidade, às vezes, da morte. Né? Então, para quem escolheu essa carta como mensagem de ano novo, quais são as partes que você ainda está se recusando a aceitar, que não fazem mais sentido e que precisam ser mortas, precisam ir embora, para que o que faz sentido hoje possa nascer? Do que você precisa abrir mão? Quais são os apegos que você está ali insistindo em manter e que estão impedindo de
coisas novas surgirem. Ela também fala, quando ela fala da perda, quando acontece a perda da filha e a dor, existe uma coisa chamada aceitação radical, né? E ela traz também isso. Às vezes a gente precisa aceitar determinadas condições, seja uma perda, seja uma questão de saúde, seja uma questão financeira, seja uma questão até da gente mesmo, que já não é mais criança, que também já não é mais adolescente, que pode estar aí na menopausa ou na velhice e que tem perdas ali, mudanças de fase, né? E às vezes a gente fica brigando contra isso. Enquanto a gente briga contra isso, a gente perde energia. A gente não consegue seguir adiante, né? A dor, ela é inevitável, a gente não pode controlar a dor, mas o sofrimento por uma condição é o que a gente pode controlar. E a gente sofre quando a gente não aceita alguma coisa. E aceitar não é achar que é bom, porque às vezes não é bom, mas é concordar que, olha, é assim que é. Né? Então, se eu ia fazer uma escalada numa montanha e eu quebro a perna, se eu insistir em fazer essa escalada com gesso e tal, né? O que será que vai acontecer? Então, às vezes, a gente precisa concordar com a situação. Olha, quebrei a perna, não vou poder fazer. Talvez eu faça num outro momento, talvez nunca mais eu possa fazer, porque ficou uma lesão, enfim. Mas é essa aceitação, é o olhar para a dor, é o olhar para a situação, olhar para as perdas, olhar para as mudanças de fase. Né? Às vezes, a gente já não é mais o que a gente era. E como é que é olhar para quem eu sou agora, na situação em que eu estou agora? Como é que é fazer isso? Aceitar que esse é o meu momento e a minha situação. Isso não quer dizer que eu não vou fazer nada para mudar. Mas isso quer dizer que enquanto eu não aceito e olho para a situação, eu nem consigo fazer algo para mudar. Eu estou tentando fugir daquilo. Né? Então, por exemplo, eu quebrei a perna, eu vou subir. Não, mas eu não vou nem cuidar da perna. Não vou botar gesso, fazer fisioterapia para eu poder voltar a escalar a montanha. Não. Eu vou piorar cada vez mais porque eu estou tentando subir fazer uma escalada com a perna quebrada. Né? Então, concordar que uma situação é assim não significa que ela vai ser assim para sempre e que eu não vou fazer nada para mudar. Significa que enquanto eu não olhar para as coisas como elas são, é aquela frase, acho que do Jung, aquilo a que a gente resiste, persiste. Não vai mudar. Vai piorar. Né? Então, para quem escolheu essa carta como mensagem para 2025, quais são as partes que você precisa olhar, né, e acolher? Quais são as dores, quais são as limitações, quais são as mudanças aí de fase? Né? A gente não pode virar adolescente se a gente ainda é criança. A gente não pode virar adulto se a gente ainda é adolescente. Né? Nas culturas indígenas, muitas vezes há uma marcação muito evidente das mudanças de fase, né? dos ciclos, quando casa, ou quando menstrua, ou quando se torna homem, ou quando se torna mulher. E a gente perdeu um pouco isso. Né? Então, essa deusa ela traz um pouco isso também. Para que um novo ciclo possa começar, algo precisa morrer. Ela é uma deusa que, em alguns livros, diz que ela aceitava sacrifícios humanos. Né? Então, assim, o sacrifício, a imagem do sacrifício humano, tem isso. Qual é a parte sua, ou a esperança, ou o sonho, ou o pensamento, ou o plano, ou seja lá o que for, que você precisa deixar morrer agora, para que o que você quer possa surgir. Às vezes a gente se apega a uma forma de ser que já não serve mais pra gente. Mas que é servil, o que a gente gosta, está acostumado. Mas enquanto eu estou aqui com essa forma, eu não posso ser o que eu quero ser agora. Né? Então, eu falo muito disso no tarô com algumas cartas, que é como se a gente só tivesse um terreno para construir nossa casa. E se eu posso ter construído um edifício, um prédio maravilhoso com tudo que eu queria. Mas se agora eu quero morar numa casa com varanda e telhado vermelho, eu só tenho um terreno. Eu não consigo construir essa casa em cima desse edifício. Eu tenho que fazer o quê? Demolir o edifício para poder construir a casa. Então, Coatlicue, ela fala muito disso, da gente olhar a situação atual de frente, deixar a dor vir à tona para que a gente possa
atravessá-la e até descobrir o que fazer para melhorar a situação, mas sem negar a situação. E ao mesmo tempo, o que eu posso deixar embora? O que eu preciso deixar morrer para que o novo possa surgir? Bom, e para quem escolheu, saíram 3 deuses muito fortes essa semana. Para quem escolheu a carta número 3, Hera. Hera, uma deusa grega, que era irmã e mulher de Zeus, o senhor do Olimpo. E ela era uma deusa que presidia ali sobre as instituições, os relacionamentos, os compromissos, o casamento, né? Ela tinha todo esse cuidado ali com os partos também, mas com a relação, com a justiça dentro dos relacionamentos, né? Ela era casada com Zeus, né? Que para quem conhece um pouquinho de mitologia sabe que era um galinha, né? Que assim tinha várias amantes, se transformava em bicho para poder, né, chegar perto de outras pessoas, se transformava, fingia para se aproximar de mortais, enfim, tinha mil e uma estratégias. E era extremamente ciumenta e vingativa até. Então ela era muito protetora da instituição ali, dos compromissos, dos valores, dos acordos sociais também. Então, para quem escolheu essa carta, né, como mensagem para 2025, como é que estão os seus comprometimentos, seus compromissos com o outro, com a social, com o trabalho, com os relacionamentos afetivos? As suas relações, elas estão justas? Ou há um desequilíbrio aí? Né? Alguém dá mais do que recebe, alguém tem mais voz, o outro não pode falar. Como é que está esse equilíbrio? Existe, sobretudo, respeito nas suas relações? Os acordos são cumpridos? Os acordos são claros? Eu posso dizer quais são as minhas necessidades e isso é acolhido? O outro pode dizer quais são as necessidades e eu posso acolher isso também? Além disso, como é que são as suas alianças, a sua rede de apoio? Cadê a sua tribo? Né? O social. Você tem vida social? Você tem uma rede? Você nutre as suas amizades, os seus vínculos? São vínculos saudáveis? Né? Então, Hera traz toda essa questão de um comprometimento, de um relacionamento justo, né? De igual para igual, de poder expressar as suas necessidades e poder escutar o outro, e da necessidade que a gente tem de pertencer, de ter esses vínculos. Já falei disso em outros vídeos aqui. Né? A gente tem 2 necessidades muito fundamentais. Uma é a autenticidade, é ser quem eu sou e poder ser amado por isso. E uma outra necessidade é a necessidade de vínculo, né? E que vem lá do bebê, porque a gente não nasce pronto para a vida, né? Se é um bebê abandonado, ele morre. Ele não é o suficiente, né? Então a gente tem essas 2 necessidades. E às vezes, para a gente pertencer, né, mesmo não sendo mais bebê, a gente vai aí adaptando, cabendo em lugares onde não cabe, aceitando coisas que não estão justas, entrando em relações que não estão ali equilibradas, né? Às vezes até abusivas, não precisa ser, mas às vezes acontece isso também. E a gente vai cedendo muito para caber. Isso não é um compromisso saudável. Isso não é uma relação justa. E em contrapartida, às vezes acontece o contrário, né? Sou eu que não cedo. Tudo tem que ser do meu jeito. Eu que mando em tudo aqui. Eu não delego. Isso também traz um excesso de peso. Há um desequilíbrio na relação. Então, se você escolheu essa carta como mensagem para 2025, é hora de olhar aí para as suas relações, em todas as esferas. É hora de olhar se os contratos estão justos, se os acordos estão claros e justos, se precisam ser refeitos, porque às vezes um acordo que a gente tinha que era bom antes, hoje em dia já não é. Né? Às vezes uma relação que era interessante antes, hoje em dia já não é, ou precisa ser ajustada. Então, se você escolheu essa carta, dá uma olhada nas suas relações. Dá uma olhada também qual é o grupo social que te sustenta.
né? Você tem ali uma rede. Como nutrir isso? E uma rede que seja saudável, e que você possa ser você mesmo. Como buscar justiça nas suas relações. Tanto para que você não se diminua, quanto que para você também, que você também não oprima o outro. Né? Como encontrar essa tribo, esse suporte da rede, do social, das relações, de uma forma justa, equilibrada e saudável. Então é hora de olhar para isso. Se você não tem, está muito isolado, é hora de construir. É hora de validar a necessidade de vínculo, de valorizar que a gente não é um ser isolado, né? Os mamíferos são gregários, não adianta, a gente precisa do grupo. Se você está vivendo relações que não estão em equilíbrio, está na hora de repensar em 2025 essas relações e ver o que pode ser feito para ajustar, para encontrar mais equilíbrio, para poder falar das suas necessidades e escutar o outro, ou até mesmo para fazer mudanças, né? Ou ir embora, enfim. Mas é importante olhar para isso, né? E olhar também o que você pode fazer pelo social, pelo outro. Não olhar só para si, mas para o todo. Bom, então essas foram as cartas. Espero que tenha feito sentido para vocês. Comentem aqui, por favor, tá? Um feliz 2025 para todos nós. Em fevereiro eu volto com o Oráculo da Semana. Não saiam do grupo, porque é por lá que eu vou avisar. E eu vou ver em janeiro, não prometo, mas se eu conseguir fazer alguma novidade, enviar um vídeo novo, um texto novo, eu passo para vocês por lá. Em fevereiro a gente volta. Tô repensando o formato e novas deusas, tá bom? Um beijo, bom ano novo!